Nós vamos começar o nosso estudo esta noite, como sempre fazemos. Estamos na Epístola aos Colossenses, no capítulo 4 e no versículo 11 ainda. E eu gostaria de dizer àqueles que nos acompanham pela internet em particular, porque eles não sabem que nós estamos aqui já há bastante tempo, antes desta gravação ir para o ar, e habitualmente sempre fazemos a orar uns pelos outros, a orar pela obra, a orar pelos crentes, a orar por vós. E eu vou pedir ao nosso irmão Carlos Simões para vir aqui à frente, como parte ainda do nosso culto de oração e como introdução ao estudo que vamos fazer esta noite, para vir aqui ao frente orar. E orar por aqueles que nos acompanham, em particular na internet, e por nós, para que o Senhor nos ajude no estudo da sua palavra. Carlos, só a favor, vai orar. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela graça que nos concedes de uma vez mais, Senhor, termos a oportunidade e a graça, sublime graça, de podermos vir à Tua casa e ouvirmos, Senhor, a Tua palavra livremente. Tantos e tantos irmãos, para ouvirem a Tua palavra, são perseguidos e são mortos. E nós agora que nos podemos deslocar e podemos ouvir tantas e tantas vezes, nós não ouvimos. E não temos esta graça de ouvir a Tua palavra. Porque quando ouvimos a Tua palavra, nós estreitamos os laços que temos contigo. E quando pomos a Tua palavra no nosso coração, enchemos o nosso coração com a Tua palavra. E evitamos com muito mais facilidade o pecado. E o pecado, o que é o pecado? O pecado é algo que nos separa de Ti, Senhor. Porque todo e qualquer tipo de pecado, mesmo o pecado que nós temos por vezes, como o pequeno pecado, que não existe pequeno pecado, aos Teus olhos é pecado. Todo o pecado tem consequências e nos separa de Ti, Senhor. Ajuda-nos, pois, a evitarmos, Senhor, entristecer o Teu Espírito Santo. E nos sentimos, Senhor, quando nós pecamos, sentimos, Senhor, tristes. Há algo em nós que fica triste, Senhor, e sentimos-te mais longe. Não foi que Tu nos abandonasses, Senhor. Nós é que fugimos de Ti. E o pecado, Senhor, quando nós cometemos pecado, esse pecado, Senhor, nos afasta. Ajuda-nos, Senhor, pois, a lutarmos com todas as nossas forças para estreitarmos os nossos laços contigo, Senhor. O que nos move é parecermos cada vez mais com a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. À medida que o tempo passa, Senhor, e vamos ficando mais maduros, nós vamos constatando de facto que o mais importante não é aquilo que nós temos, é aquilo que nós somos. O que é que nós somos? O que é que nós temos amealhado até aqui? Uma mão cheia de nada? Ou será que nós temos a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo no nosso coração? Isso é que importa. Que tipo de crentes é que nós temos sido? O que é que nós somos? E ajuda-nos, Senhor, agora que vamos ouvir a Tua palavra, que nós possamos de facto meditar, Senhor, com corações abertos, Senhor, receptivos à Tua palavra, prontos a pôr em prática, Senhor. O nosso ego, como é que ele está? Será que ele não continua demasiado grande? Se ele continua demasiadamente grande, a Tua palavra não pode dar frutos no nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, pois, a sermos como Tu queres. Obrigado, pois, pelos Teus servos, Senhor, que Tu tens levantado, e pela palavra que nós temos aqui ouvido, Senhor. Obrigado, pois, por eles. Obrigado, pois, por cada um dos crentes, Senhor, os crentes que vêm a limpar a igreja, Senhor. Todos os crentes, nós somos membros do corpo de Cristo. Cada um pode ser uma bênção, só depende de nós. Ajuda-nos, pois, Senhor, a sermos crentes prontos a servir-te, a sermos como Tu queres, a fazermos a Tua obra, Senhor, por mais humilde que ela seja, mesmo que seja a limpar as instalações da Tua casa. É um trabalho que é feito para Ti, Senhor. Nós somos Teus.
Sem ti nada faz sentido, Senhor. Como já se tem dito, mais valia não termos nascido, Senhor, a sermos condenados na condenação eterna no inferno, Senhor. Obrigado, pois, por tudo. O que é que nós te podemos pedir, Senhor? Tantas e tantas vezes nos sentimos constrangidos quando pedimos alguma coisa, porque tu nos dás tudo, Senhor. Tu nos dizes na tua palavra que tudo é nosso. O que é que nós te podemos pedir, Senhor? Sentimos-nos tão abençoados. Obrigado, pois, por tudo, Paizinho. Obrigado, tu tens sido um Pai amantíssimo. Nada nos faz falta. Nós temos tudo. Obrigado, pois, por tudo. Que este culto, Senhor, possa prosseguir, pois, de acordo com a tua vontade. E obrigado, pois, por tudo, Senhor. Faltam-nos as palavras para te agradecermos aquilo que tu nos tens dado. Não há palavras que cheguem. Obrigado porque te temos, porque tu és o nosso Pai, porque tu és o nosso Senhor, és o nosso Salvador. Em suma, obrigado, tu és tudo para nós. Pedimos depois tudo e agradecemos pelo nome que é sobre todo o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. E vamos ler, eu peço ao Carlos para ler, em Colossenses capítulo 4. A nossa hora já vai um pouco avançada e para nós abreviarmos, vamos ler desde o versículo 7 até o versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor: Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saiba do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, amado e fiel irmão, que é dos vossos. Eles vos farão saber tudo o que por aqui se passa. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda, e Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim têm sido consolação. Amém. Graças a Deus, muito obrigado. Nós vamos já continuar, eu vou prosseguir, porque o nosso irmão Alberto vai entrar num outro tema, ainda no versículo 11, e porque nós fizemos algumas considerações sobre o versículo 11 que diz: Jesus chamado Justo, os quais, nomeadamente Aristarco e João Marcos, sobrinho de Barnabé, diz aqui a passagem, são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim têm sido consolação. E eu disse, Jesus chamado Justo, os quais são da circuncisão. Não sei se foi isto que eu disse, mas é isto que está lá escrito. E eu, portanto, gostava de, muito brevemente, fazer aqui algumas considerações sobre a circuncisão. Já ouvimos o nosso irmão Alberto falar alguma coisa sobre isso, e eu gostava de começar por dizer o seguinte: muita gente não sabe o que é circuncisão. Circuncisão quer dizer Israel. E os israelitas são chamados os da circuncisão. E a circuncisão quer dizer os judeus. Na carta aos Gálatas, no capítulo 2, e eu gostava que vocês vissem rapidamente, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, o apóstolo Paulo fala ali, a partir do versículo 7, sobre a circuncisão. E particularmente sobre o evangelho da circuncisão e também o evangelho que ele chama da incircuncisão. O versículo 7 diz assim no capítulo 2: antes, pelo contrário, quando viram, e ele está-se a referir àqueles a quem ele foi a Jerusalém falar, nomeadamente a Pedro, a Tiago e a João. Como, se nós lêssemos desde o versículo 1, iremos ver isso. Quando eles viram, Pedro, Tiago e João, que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, incircuncisão significa os que não são judeus, os gentios. E diz, o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro, o evangelho da circuncisão, isto é, a boa nova para os judeus, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão
Esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E agora tomem atenção que isto é muito importante. Temos aqui dois apostolados diferentes. O apostolado de Pedro, diz aqui o apóstolo, Deus foi eficaz a operar em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou em Paulo para o da incircuncisão. São dois apostolados diferentes e há muita gente que pensa que Pedro e Paulo são apóstolos semelhantes. Não são. Pedro tem a ver com a circuncisão e Paulo tem a ver com a incircuncisão. Pedro tem a ver com os judeus e Paulo tem a ver com os gentios. Bem, eu gostava de agora também referir o seguinte. Mais abaixo, no versículo, no versículo 8, ele diz, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. Depois diz o versículo 9, e conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, e João, que eram considerados como as colunas lá em Jerusalém, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. E eles tomaram aqui uma decisão muito importante, que era, Pedro, Tiago e João iam à circuncisão, e Paulo ia aos gentios. Este é um assunto muito vasto, tem alguma complexidade, mas também é simples se nós analisarmos isto com olhos de querer ver e aprender. A pergunta que naturalmente se levanta é esta. Deus não tinha mandado Pedro ir aos gentios? Deus não disse, ide e batizai as nações? Não disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura? Então porquê é que agora houve esta decisão de nós não vamos? Eu, Pedro, Tiago e João, não vamos. Nós que somos não vamos. És tu, Paulo, que vais aos gentios. O que é que aconteceu? Aconteceu certamente alguma coisa que muitos infelizmente ainda não viram. É que com o surgimento do apóstolo Paulo mudou tudo. Mudou tudo. O plano de Deus mudou. Os gentios sempre estiveram na mira do Senhor, mesmo quando o evangelho da circuncisão estava a ser pregado. Mas uma coisa é os gentios serem abençoados por meio dos judeus, e outra coisa era o que agora acontecia com Paulo, os gentios estarem a ser abençoados a despeito dos judeus. Isto é, não pela sua exaltação, mas pela sua queda. E isto faz uma grande diferença. Muitos, por exemplo, não sabem, mas eu convenho aqui referir, já agora, antes disso, antes de sairmos daqui, gostava de, em Gálatas, no capítulo 2, tudo isto começa quando Paulo diz assim, versículo 1, depois passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus a estes três, Pedro, Tiago e João, lhes expus o evangelho que prega entre os gentios. Deixar-me colocar aqui uma questão muito importante. Se como alguns pensam, e não são poucos, o evangelho é só há um evangelho na Bíblia, que não é verdade, e nós aqui nesta passagem já vimos que há o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão, e são coisas opostas, antagónicas. Por que razão é que Paulo foi expor o evangelho a Pedro, Tiago e João, se o evangelho era o mesmo? Ora, Paulo foi a Jerusalém a expor o evangelho que pregava entre os gentios, que é o evangelho da incircuncisão, exatamente por ser diferente, exatamente por eles não o conhecerem, exatamente porque eles precisavam de o aprender. E isto é muito importante, ok? Eu não quero ser muito longo, mas não quero deixar de tornar isto muito claro, para vocês poderem perceber o que é que estamos a ler aqui em Colossenses 4:11. O apóstolo vai a Jerusalém a expor o evangelho que pregava entre os gentios, a Pedro, a Tiago e João, porque eles não o conheciam. Porque se Pedro, Tiago e João pregassem o mesmo evangelho que Paulo estava a pregar, Paulo não precisava de lhes ir a expor o evangelho. Eu não preciso de expor o evangelho aqui a crentes, que já o conhecem, mas preciso de expor, por exemplo, o evangelho a descrentes que não o conhecem. E naquele caso em concreto não era de descrentes que se tratava, mas era de uma mudança dispensacional que tinha havido, e era importante agora Pedro, Tiago e João conhecerem a mudança, o que é que tinha acontecido. E só Paulo podia explicar,
porque o Senhor apareceu a Paulo a caminho de Damasco e tornou-o apóstolo, um apóstolo com um apostolado diferente, e ele precisava de explicar isso aos 12, o que é que estava a passar. Ora bem, lhes expus o Evangelho que prega entre os gentios. Fixem bem isto é muito importante, ok? Agora, outra coisa muito importante, que era isso que eu queria dizer há pouco. Romanos 15, muitas pessoas ainda não repararam que em Romanos 15 temos ali duas declarações muito importantes. E o que é que nós temos aqui em Romanos no capítulo 15? Rapidamente. As duas declarações muito importantes, uma está no versículo 8, que diz assim: digo, pois, é o apóstolo Paulo que está a escrever, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Estão a ouvir bem? Jesus Cristo não foi ministro dos gentios. Não foi ministro da incircuncisão. Lembram-se quando uma gentia, mulher sirofenícia, chegou ao pé dele para ser ajudada por ele, porque tinha uma filha miseravelmente endemoniada e precisava de socorro? E sabe o que é que o Senhor lhe disse? Não é bom pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Hã? É. Porque eu não fui enviado, lemos isto em Mateus, no capítulo 15, eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele era ministro da circuncisão. Ele só foi enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Notem o que está aqui escrito, diz Paulo. Ele foi ministro da circuncisão. Pedro, Tiago e João estavam alinhados com este propósito, ok? Não vou desenvolver muito acerca disso. O que muitos às vezes não reparam é que neste mesmo capítulo, no capítulo 15, em contraste, temos o ministério do apóstolo Paulo, e que está em contraste com o ministério do Senhor Jesus Cristo. Notem o que nós lemos depois a seguir, em Romanos 15, o que é que nós lemos a seguir mais abaixo? Portanto, mais abaixo, versículo 16, ok? Ele chega mais abaixo, escrevendo esta mesma carta, estes mesmos crentes, assim, versículo 15: mas irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Isto é preciso trazer à memória, porque alguns esquecem-se. O que é que era preciso trazer à memória? Que seja ministro de Jesus Cristo entre os gentios. Paulo não era ministro da circuncisão. Era ministro de Jesus Cristo entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Eu não vou dizer mais acerca deste assunto. Quero apenas dizer o seguinte: há pouco já fiz essa referência e vou outra vez fazê-la porque nunca é demais. O facto de Deus nunca ter tirado do seu horizonte os gentios, mesmo na linha profética, mesmo enquanto Jesus Cristo foi ministro da circuncisão, nota que ele mandou batizar as nações. Ele disse de pregar o Evangelho a toda a criatura. E disse a estes três, Pedro, Tiago e João, ok? Ele nunca perdeu os gentios. Aquela mulher foi atendida. Mas só quando ela disse, quando ela se ajustou à verdade, quando ela disse, sim senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, ela percebeu que tinha direito à bênção através dos judeus, os seus senhores. Ela não tinha direito a receber uma bênção direta. Porque o plano de Deus para com os gentios desde o princípio era abençoar os gentios através de Israel. Na tua semente, disse Deus a Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Mas era na tua semente. Ok? Mas o que temos agora aqui é diferente. O que temos agora aqui é a bênção. Porque vocês sabem que os judeus falharam. Os judeus foram incrédulos. Os judeus não quiseram, rejeitaram o seu Messias. E ao rejeitarem, o que é que eles fizeram? Não somente se prejudicaram a eles, como puseram em causa a bênção dos gentios. Ora, se a bênção para os gentios dependia dos judeus, se os judeus falham,
cortaram a comunicação e os gentios ficaram prejudicados. E Deus resolveu fazer uma coisa: os gentios não vão ficar prejudicados, eles vão receber a bênção apesar dos judeus terem falhado, que é o que está a acontecer agora. E por essa razão é que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, eu cito, versículos 27 e 28, estamos assim: porquanto o coração deste povo, que é Israel, está endurecido e com os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam e se convertam e ao escuro, seja-vos pois notório, diz Paulo, que esta salvação de Deus, que era para eles, mas que não querem, é enviada aos gentios, e eles ouvirão, não por meio dos judeus, mas porque eles caíram. Ok? Isto é muito importante. Ora bem, na nossa passagem em Gálatas, na nossa passagem na carta aos Gálatas, no capítulo 2, que nós estávamos a considerar, é muito importante que vocês vejam o seguinte. Quando o apóstolo Paulo foi expor o evangelho que pregava entre os gentios a Pedro, Tiago e João, para eles terem conhecimento, porque eles não sabiam, não é? A mudança foi dada pelo Senhor e falou com Paulo, não falou com mais ninguém. Só Paulo é que podia falar acerca disso. E quando ele lhes expôs o evangelho, a passagem diz que eles concordaram. Aliás, há dois pormenores que estão aqui, que diz assim, versículo 6, quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido noutro tempo, tinha havido uma mudança, que era Pedro, Tiago e João, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram, antes pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, agora tomem atenção a uma coisa, quando eles viram, foi muito importante, para a decisão que depois iam tomar, eles tiveram que ver, quando viram, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para com o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios, e conhecendo Tiago, Cefas e João, notem, viram e conheceram, porque eles ignoravam. Duas coisas muito importantes, foi eles verem e conhecerem. E quando eles conheceram a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, ou seja, concordaram para que nós fôssemos aos gentios e eles já à circuncisão. E aqui surge uma coisa muito importante. Nós fôssemos aos gentios, diz Paulo, e eles, Pedro, Tiago e João, fossem à circuncisão. E aqui surge uma questão que está na cabeça de muita gente. O que é que eles foram fazer à circuncisão? E alguns pensam que eles foram pregar o evangelho do reino que antes pregavam à circuncisão. Não é verdade. Eles não foram. É verdade que eles receberam o apostolado da circuncisão e que no apostolado da circuncisão ministravam apenas aos judeus e ministravam o evangelho da circuncisão, também chamado na Bíblia o evangelho do reino. Isso é verdade. Mas agora, quando eles viram e conheceram o que Paulo lhes disse e concordaram com Paulo, eles decidiram ir à circuncisão, não continuar a pregar o evangelho da circuncisão, mas explicar à circuncisão, aos judeus, o que é que tinha acontecido. E dar-lhes a conhecer o evangelho da graça de Deus, que foi dado a Paulo. Quem é que tinha mais autoridade para falar aos judeus acerca desta mudança? Eram eles que eram apóstolos, certo? E eles tiveram essa missão. E alguém perguntará assim, e como é que tu sabes que foi isso que eles foram lá fazer? Quem te garante a ti que eles foram aos judeus, não pregaram o evangelho do reino como sempre pregaram, mas foram pregar-lhes o evangelho da graça e mostrar-lhes, ensinar-lhes o evangelho da graça? Temos que ir à Bíblia. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 13 e no versículo 15, o apóstolo está a escrever aos judeus da dispersão e está-lhes a dizer isto em cumprimento do que tinha sido decidido, ministrarem aos judeus, porque estas cartas são escritas aos judeus, ok? É muito importante terem isto em mente. Na segunda epístola de Pedro, lemos assim, no capítulo 3, versículo 15. Versículo 14. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação, nota o que é que ele está a dizer aos judeus, tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. A grande missão dele, a grande responsabilidade de Pedro,
era ensinar aos judeus o Evangelho de Paulo. Salvação, ouçam bem, ouçam o que eu estou a dizer, ouçam o que eu estou a escrever. A salvação agora é como Paulo escreveu, não é como eu preguei. Isto é um assunto muito vasto, mas isto é muito importante. Quando Pedro e Paulo ambos pregaram, um pregando o Evangelho da circuncisão e o outro pregando o Evangelho da circuncisão, a audiência de ambos fizeram a mesma pergunta: o que é que eu vou fazer? Em Atos 2,38, quando ouviram Pedro pregar o Evangelho da circuncisão, os judeus perguntaram: que faremos, varões e irmãos? E Pedro virou-se e disse-lhes em Atos 2,38: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 16, Paulo prega o Evangelho da incircuncisão e há um indivíduo que diz: que é necessário que eu faça para me salvar? O carcereiro de Filipos. Qual foi a resposta? Foi a mesma que Pedro deu? Não. O que é que Pedro disse? Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para perdão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O que é que Paulo respondeu ao carcereiro? Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Ponto final. Não há diferença. É a mesma coisa. Por isso é que Paulo está a dizer assim, por isso é que Pedro está a dizer assim aos judeus: tende por salvação como Paulo escreveu nas suas epístolas, não como eu preguei antes. Isto mudou. Houve uma mudança. Agora, na nossa passagem, para terminar, agora vamos poder perceber o que é que está aqui escrito. No capítulo 2 e capítulo 4 e versículo 11, lemos assim: que estes três crentes, que era Aristarco, João Marcos e Jesus chamado Justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus e para mim têm sido consolação. O que é que estes estavam a fazer? A pregar o Evangelho da Graça. Exatamente o que Pedro ficou de fazer aos judeus, e estes aprenderam. Estes que eram da circuncisão aprenderam a verdade do Evangelho da Graça e agora eram cooperadores de Paulo, pregando o mesmo Evangelho da Graça, o Evangelho da incircuncisão. Este assunto é de facto muito importante e é muito importante vermos isto. Eu tinha aqui mais umas coisas, mas vou dizer muito rapidamente, que é o seguinte: não era fácil esta missão de Pedro. Não seria fácil os judeus aceitarem esta mudança. Eu dou graças a Deus porque à primeira, quando Paulo vai ter com Pedro, Tiago e João e lhes expõe o Evangelho que pregava entre os gentios, eles viram e conheceram e concordaram. Mas na maioria dos casos não foi assim. Quando o apóstolo Paulo escreve a Tito no capítulo 1, versículo 10, eu cito: há muitos desordenados, faladores vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Eles opuseram-se. Houve grandes batalhas e grandes lutas. E há mais versículos que falam acerca disso. Eu tinha aqui mais para dizer, mas vou ficar por aqui. Porque o próprio Pedro também houve uma altura que vacilou. Lemos na carta aos Gálatas que houve uma altura que ele vacilou. Porque quando vieram os da circuncisão ele ficou intimidado e já não sabia o que havia de fazer, e Paulo teve que o repreender. Para terminar mesmo, a doutrina, e foi isso que eu disse no fim do estudo da semana passada, não é seca. Se nós não compreendermos a doutrina, vamos ter uma prática errada. Por exemplo, não vamos saber que evangelho pregar. E às tantas estamos a pregar o que Pedro pregou. E devemos pregar o que Paulo pregou e Pedro passou a pregar. E que Pedro diz que deve ser pregado. A salvação agora é como Paulo escreve nas suas epístolas. Afeta até a nossa alimentação. Não tenho tempo, como eu disse, para falar do caso de Pedro que teve que ser repreendido por Paulo, quanto à comida, mas afeta a comida. Há pessoas que ainda hoje em dia não comem sangue, ou não comem carne de porco, ou não comem carne de coelho. Mas quero-vos dizer uma coisa,
Quem não compreender a Bíblia, leia as epístolas de Paulo, ele ensina acerca disso. Ele diz que agora, capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, ele diz que agora não há nada que rejeitar, desde que seja recebido com ações de graças. Porque toda a criatura de Deus é boa. Podemos comer carne de porco, de coelho, desde que não nos faça mal, podemos comer. Que Deus nos ajude a perceber isto. Era só. Vamos passar ao irmão Alberto e depois, se algum irmão quiser falar, faz favor. Graças a Deus por sua igreja. É muito bom estarmos juntos e isso é muito importante. Louvo ao Senhor por poder partilhar com os irmãos e tenho aprendido muito convosco. Colossenses 4, ainda no verso 11. E Jesus chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores. No reino de Deus e para mim tem sido consolação. Você já percebeu que além de escândalos no meio da cristandade, devido a pecados, há também divisões nas igrejas? E por que isto acontece? Uns querem ir para uma direção conforme o seu entendimento das Escrituras, outros querem ambição, ter títulos, serem apóstolos, serem ministros. Mas aquele que não vive para servir na igreja não serve para viver, dizia um velho ditado. Vamos entender um pouco mais sobre a expressão cooperadores no reino de Deus, que o apóstolo Paulo coloca aqui no verso 11. Cooperadores, entender esta palavra, o sentido, aquilo que o apóstolo Paulo estava pensando, vai nos dar uma grande direção e discernimento a tudo aquilo que acontece na cristandade, no meio evangélico. Cooperadores eram os remadores das grandes navios do primeiro século. Quando o apóstolo ele usa este termo, ele está pensando naqueles remadores que ficavam no porão do navio, remando a embarcação até chegar ao seu destino. Portanto, quando o Paulo chama os seus cooperadores, ele está se dirigindo àqueles que estavam com ele, remando o barco da igreja. Veja a lista de seus cooperadores. Prisca e Áquila, nós encontramos em Romanos 16, no verso 3. Nós também temos Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, em Filémon, no verso 24. Temos este aqui, o justo, de Colossenses 4:11. Clemente, que é citado em Filipenses 4, no verso 3. No barco da igreja, não somos capitães e nem podemos direcionar. O nosso comandante é o Senhor Jesus. Também não somos hóspedes e nem viajamos em primeira classe, simplesmente sentado esperando aonde vai chegar. Nós temos que ter esta missão de remar sempre e seguir a mesma direção, senão não vamos a lugar nenhum. Que lições podemos aprender destes cooperadores, destes remadores? A primeira lição que nós vamos encontrar de um remador, de um cooperador, é a sua sincronia. Se Justo, se Aristarco, se Marcos estão levando, junto com Epáfras, a carta de Paulo a esta igreja, é porque estes cooperadores estavam em sincronia com o pensamento e ensino do apóstolo Paulo. A primeira lição que nós vamos aprender dos remadores é exatamente a sincronia. Veja que a palavra cooperador vem do grego, original escrito no Novo Testamento, sinergos, que dá origem à nossa palavra sinergia. Aproximação, apoio e mais ainda organização. Os remadores, os cooperadores da embarcação, da nau, eles tinham que remar em sincronia. Caso contrário, o barco não sairia de lugar algum, ou pior, poderia ficar dando volta em si mesmo. Eles tinham que ter esta organização, eles tinham que seguir
um ritmo, uma cadência, liderada por um que tocava um tambor, dando assim a cadência, o ritmo a ser seguido. E todos tinham que ter sincronia. Os remadores do barco da igreja também têm que ter esta sincronia. Todos nós temos que trabalhar unidos, entendendo e compreendendo a experiência vivida e experimentada por cada um. Cada um tem uma cultura diferente, uma educação, um nível de educação diferente uns dos outros. E esta experiência precisamos compreender para que assim possamos ter sincronia, harmonia dentro da igreja. Filipenses 4:3. Peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajudes, porque trabalham comigo no Evangelho, e com Clemente e com outros meus cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Bom saber que um cooperador está no livro da vida já é significativo. A segunda lição que podemos aprender de um remador, de um cooperador, é que ele tem que ter força, persistência, determinação. E não pense você, por ser forte, pode levar sozinho tal embarcação. Esta força, ela vem da união dos demais remadores. Ninguém carrega sozinho o barco da igreja. Por isso Deus distribuiu dons à sua igreja. A terceira lição que podemos aprender é de submissão. E este é um ponto delicado. Quantos aqueles querem títulos dentro da igreja? Eu quero ser o ministro tal, o primeiro ministro. Porém, a palavra que vem, ministro, é uperetes. Preste atenção naquilo que Paulo coloca e destaca em 1 Coríntios 4, no verso 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo, despenseiros do mistério de Deus. Estes uperetes, estes ministros, eles eram os remadores do último porão, lá do fundo. E estes eram aqueles que tinham um trabalho de exaustão, um trabalho pesado. Estes eram aqueles escravos, aqueles condenados, que tinham a obrigação de dar direção e manobrar a embarcação ao parar um porto ou sair do porto, que exige mais força. Eles tinham que ser submissos ao comandante e obedecer estritamente às ordens. Não pense você que esse título seria algo de destaque, de nobreza. Se você anda desanimado, se você está fora desta embarcação, você precisa voltar imediatamente para a igreja e remar juntos, com força, com sincronia, com humildade, submissão. E assim você vai adquirir forças que o Senhor vai nos prover. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos ficar por aqui. Quero apenas só, talvez como nota final, dizer uma coisa que eu não disse, porque isto é uma rede tão entretecida que é difícil, mas há uma pergunta que muitos fazem. Os crentes cuja esperança era terrena, quando a dispensação da graça entrou, passaram a pertencer à Igreja Corpo de Cristo ou não? Os 12 apóstolos passaram a pertencer à Igreja Corpo de Cristo ou não? Uma pergunta, certo? Uma pergunta que alguns colocam. Pelo que nós estamos a ver, os cooperadores de Paulo que estavam a remar para o mesmo lado eram da circuncisão, portanto passaram a pertencer ao corpo de Cristo. Isto levaria a uma grande conversa, a muitas passagens bíblicas, mas não há dúvida disso. Aliás, isto não é caso único. Houve outras dispensações no passado e os crentes que estavam numa dispensação, quando a dispensação mudou, passaram a pertencer à nova dispensação. Que o Senhor nos ajude, que Ele seja glorificado. Um grande abraço para aqueles irmãos que nos têm acompanhado, porque gostamos muito deles também e oramos por eles. O culto está terminado.